Há um momento na vida em que você percebe que tem movido peças sem nunca ver o tabuleiro. Você acorda, toma decisões, reage ao que vem, e ainda assim, algo dentro de você sussurra que isso não é aleatório. Esse sussurro está certo. A vida não é um campo de batalha selvagem onde você sobrevive por sorte. É um tabuleiro de xadrez onde cada casa, cada movimento, cada obstáculo aparente tem seu lugar. Você não é apenas uma das peças. Você é o jogador. Você é o designer. Você é quem escolhe as regras pela maneira como pensa, pela maneira como sente, pela maneira como assume que a realidade irá responder a você. Florence Scovel. Shin chamou a vida de um jogo, e ela não estava sendo leviana. Ela estava revelando que, como em qualquer jogo, existem princípios que governam seu fluxo. Princípios que você pode aprender, dominar e viver. O erro que a maioria comete é acreditar que as regras são escritas por algo fora de si mesmos, algo imprevisível, algo que pode se voltar contra eles a qualquer momento. E assim, eles se preparam para o impacto, em vez de projetar o resultado. Eles se movem reativamente em vez de estrategicamente. Esquecem que o poder do jogo não está no caos, mas na estrutura escondida sob ele. Neville Goddard diria que sua imaginação é o verdadeiro manual de regras. Cada suposição que você mantém, cada imagem interna que você aceita como verdadeira, torna-se um movimento que rearranja as peças diante de você. O tabuleiro não luta contra você, reflete você. Quando você age a partir do estado de já ser quem deseja ser, o jogo se remodela para corresponder a esse estado. A questão nunca é se o jogo é justo. A pergunta é: qual versão de você está jogando agora? A razão pela qual essa verdade parece tão distante é por causa do código que você vem executando desde criança. Bruce Lipton explica que seus programas subconscientes, construídos a partir de anos de crenças repetidas e impressões emocionais, são como as linhas de código ocultas em um jogo, determinando o que você vê, como você responde e até quais movimentos você acha que são possíveis. Se você foi ensinado à escassez, verá menos oportunidades. Se você foi ensinado a ter medo, interpretará mal os sinais. Mas o código pode ser reescrito. E quando você reescreve o código, o jogo responde instantaneamente, sem precisar de anos de força ou luta. É aqui que sua mudança começa. Parar de se preparar contra o que você teme e começar a desenhar o que você escolhe. É uma maneira diferente de viver, onde o externo não dita mais o interno. Nos minutos seguintes, vamos percorrer o que eu chamo de códigos de trapaça da vida. Não atalhos que pulam o trabalho de conscientização, mas princípios que removem a fricção desnecessária, para que você possa jogar com clareza, precisão e alegria. Você verá que vencer aqui não tem nada a ver com esmagar um oponente e tudo a ver com dominar seu próprio estado. Antes de começarmos, quero que você pause. Respire lenta e profundamente pelo nariz. Segure. Deixe-o sair suavemente pela sua boca. Sinta seus ombros relaxarem, sua mandíbula se soltar, o espaço ao seu redor se abrir um pouco mais. Isto não é uma corrida. O jogo não acelera quando você entra em pânico. Fica mais claro quando você está parado. A vitória que você busca não está em algum lugar à frente. Ela já está incorporada no tabuleiro. E ao final desta jornada você saberá exatamente como fazer cada movimento contar. Jogue, não lute. Há um peso que se instala sobre você quando acredita que a vida é uma luta. No entanto, ao mesmo tempo, você está apertando os próprios nós que deseja desfazer. Florence Scovel. Shin falava da vida como um jogo porque ela entendia que os desafios não são inimigos, são jogadas no tabuleiro, cada uma convidando uma resposta criativa. Quando você vê um desafio como um oponente a ser derrotado, você esgota sua energia em resistência. Mas quando você vê isso como um quebra-cabeça, algo a ser abordado com curiosidade e precisão, você sai da arena e vai para o campo de jogo onde a estratégia, e não a luta, decide o resultado. O verdadeiro oponente nunca foi a pessoa, a circunstância
ou o evento diante de você. O verdadeiro oponente é o estado de espírito que interpreta cada movimento como uma ameaça. Neville Goddard ensinou que seu estado interior decide o mundo que você percebe. Se você começar o dia de um lugar de escassez, verá escassez em cada quadrado que pisar. Se você começar de um estado de plenitude, até os desafios parecerão portas disfarçadas de paredes. A mudança não é sobre lutar mais intensamente, é sobre escolher um novo ponto de vista a partir do qual todo o jogo muda de forma. Há uma pergunta que vale a pena fazer antes de você dar seu próximo passo. Como você jogaria se já tivesse vencido? Deixe essa pergunta se acomodar no seu peito por um momento. Se o resultado fosse garantido, você desperdiçaria sua energia em pânico ou jogaria com calma e precisão? Você veria os contratempos como prova de derrota ou como as reviravoltas inteligentes que tornam a vitória mais doce? Isso não é pensamento ilusório. É a reorientação de todo o seu sistema nervoso para a suposição do sucesso. Bruce Lipton diria que sua biologia ouve sua percepção. O corpo reflete a mente, e quando a mente espera uma vitória, o corpo para de se preparar para um golpe. Comece a se ver não como um soldado em batalha, mas como um estrategista em jogo. Você não está aqui para sobreviver a uma guerra. Você está aqui para mover peças com intenção, para tecer seu caminho pelo tabuleiro com a confiança silenciosa de alguém que sabe que o final já foi escrito a seu favor. Quando você libera a necessidade de lutar, você libera a tensão que impede você de ver os movimentos que importam. O jogo nunca foi sobre dominar a vida. Sempre foi sobre dominar a arte de jogá-la. Suas palavras são o controle. Todo jogo tem uma ferramenta que direciona a ação. Na vida, essa ferramenta é a sua palavra. Florence Scovel Shinn ensinou que as palavras carregam a energia da criação, moldando o campo antes mesmo de você fazer um movimento visível. Cada palavra que você fala é como um comando inserido no código do jogo, que os mecanismos invisíveis da vida começam a processar instantaneamente. Muitos subestimam o poder silencioso da fala, acreditando que expressões casuais de frustração ou dúvida não têm peso. No entanto, o jogo ouve cada sinal que você envia, seja sussurrado em solidão ou falado em uma sala cheia. Neville Goddard ecoou essa verdade quando nos instou a falar do fim, não da falta. Falar do fim é deixar que suas palavras sejam a linguagem do estado que você já entrou. Palavras revelam onde você está residindo na consciência, e o jogo responde a esse lugar de residência como a única realidade. Quando você repete a linguagem da ausência, você se ancora na casa que deseja deixar. Quando você fala a linguagem da realização, você silenciosamente entra na praça onde a realidade desejada já existe. A mudança pode ser sutil, mas seus efeitos são imediatos. O primeiro é votar pela incerteza, enquanto o segundo é votar pela conclusão. A diferença não está na arrogância, mas na suposição. Bruce Lipton lembraria que o corpo responde a essas palavras como se fossem fatos, liberando a química do estresse ou do alívio, dependendo do tom que você escolher. Vale a pena tomar consciência das frases que saem dos seus lábios em momentos de desatenção. Afirmam um estado que você deseja viver ou ensaiam exatamente o estado que você quer superar. O jogo não se impressiona com declarações feitas uma vez pela manhã e esquecidas à tarde. Ele se curva à repetição constante de uma verdade escolhida. Cada frase se torna um movimento no tabuleiro, empurrando as peças para a posição. Quando suas palavras são moldadas pela identidade do jogador que já venceu, o jogo começa a obedecer de maneiras que nenhuma força externa poderia alcançar. A não resistência é o poder oculto. Há uma lei silenciosa em ação neste jogo. O que você luta se torna mais forte. Quanto mais você se apega ao que não quer, mais espaço isso ocupa no seu tabuleiro. Florence Scovel Shinn comparou eventos indesejados a peças com as quais você não precisa se envolver. Deixe-os passar, sem ancorá-los com emoção. Não é passividade, é domínio. Você reconhece a peça,
Reconhece sua presença e então escolhe não desperdiçar sua vez reagindo a ela. A armadilha é fácil de cair. Algo acontece que provoca medo, raiva ou decepção, e você imediatamente se apega a isso falando sobre o assunto, relembrando-o em sua mente e tratando-o como se tivesse poder sobre você. Neville Goddard lembraria que sua atenção interior é a verdadeira moeda do jogo. O que quer que você preste atenção cresce em seu mundo, não porque o evento seja inerentemente forte, mas porque você está alimentando-o com o combustível da sua consciência. O trabalho de Bruce Lipton sobre a biologia do estresse nos mostra que, quando você resiste a uma situação indesejada com tensão, seu corpo se inunda de hormônios que o preparam para a perda. A mente estreita seu foco para detectar ameaças, e ao fazer isso, perde de vista as oportunidades. A não resistência não é rendição à derrota, é uma mudança para um estado onde sua biologia e consciência permanecem abertas ao próximo movimento. Esta é a essência do que eu chamo de soltar a corda. Imagine-se em um cabo de guerra com um oponente sombrio. Quanto mais você puxa, mais ele puxa de volta. Mas no momento em que você solta o aperto, a tensão desaparece e o oponente tropeça no vazio. Na vida, soltar a corda é como deixar de lado a necessidade de lutar mentalmente com o que já aconteceu. Você retorna à sua visão, à sua cena interior, ao estado de já viver a realidade que escolheu. O tabuleiro se rearranja não porque você lutou mais, mas porque você se recusou a ancorar seu poder na casa que queria deixar. A não resistência não é a ausência de ação. É a escolha de gastar cada movimento no que você está construindo, não no que você está tentando evitar. Liberar o controle. Desbloqueia o próximo nível. O controle parece seguro, mas na verdade é muitas vezes a própria coisa que te prende à escassez. Quando você segura as peças do jogo com muita força, começa a confundir força com estratégia. Florence Scovel. Sheen falou sobre permitir que a intuição, em vez da obsessão, guie seus movimentos. Há uma diferença entre manter a imagem do que você deseja e sufocá-la com o peso da vigilância constante. A primeira mantém você em fluxo criativo. A segunda te aprisiona na tensão da espera. Os ensinamentos de Neville Goddard tornam isso ainda mais claro. Quando você habita na sensação do desejo realizado, você libera a compulsão de verificar se ele chegou. Essa confiança tranquila sinaliza ao jogo que o nível já foi desbloqueado, e as peças se movem para refletir essa realidade. O paradoxo é que quanto menos você empurra, mais rápido as portas certas aparecem, porque sua energia não está mais enredada em provar ou forçar. As percepções de Bruce Lipton sobre a conexão mente-corpo nos mostram por que essa mudança é tão poderosa. A obsessão desencadeia a resposta de estresse do corpo, o que estreita a percepção e faz você ver apenas a ausência do que deseja. Rendição criativa. Manter a visão enquanto libera a urgência, abre o corpo para a possibilidade, permitindo que o sistema nervoso relaxe em um estado onde as soluções se tornam visíveis. Não se trata de não fazer nada. Trata-se de agir a partir da confiança em vez da compulsão. Considere o atleta que treina com foco, mas se destaca quando libera a pressão do placar. O talento sempre esteve lá, mas no momento em que pararam de forçar o resultado, seu ritmo natural voltou. O jogo da vida funciona da mesma maneira. Deixar o controle não é desistir, é assumir o papel do jogador que sabe que já alcançou o próximo nível, mesmo antes do tabuleiro ter terminado de se reorganizar. O amor altruísta muda o tabuleiro do jogo. Há uma frequência que muda toda a configuração do jogo, e essa frequência é o amor. Não o amor que barganha ou se apega, mas o amor que se expande livremente sem cálculo. Florence Scovel Sheen ensinou que o amor dissolve bloqueios e restaura a harmonia no campo. Amolece o que é rígido, suaviza o que é áspero e transforma a resistência em cooperação. O amor não é sentimental aqui. Ele é estratégico de uma maneira mais profunda, porque muda a própria atmosfera em que o jogo é jogado. Neville Goddard acrescentou uma verdade vital.
Você não pode desejar mal a outra pessoa sem que esse mesmo mal se enraize dentro de você. É um campo interconectado, e tudo o que você projeta no quadrado do outro inevitavelmente toca o seu próprio. Quando suas intenções estão imersas em amor altruísta, você se move de uma maneira que beneficia o todo. E ao fazer isso, você convida uma enxurrada de movimentos a seu favor que nenhuma força poderia ter convocado. Imagine as pessoas conectadas ao seu desejo, aqueles que podem abrir a porta, oferecer a oportunidade, assinar o acordo. Em um estado de amor altruísta, você começa a vê-los não como recursos a serem usados, mas como companheiros de jogo cujas vitórias também podem ser suas. A pesquisa de Bruce Lipton sobre a coerência entre o coração e a mente mostra que esse estado de alinhamento emocional envia um sinal que tanto o corpo quanto o ambiente reconhecem como segurança, como abertura. Nesse estado, o próprio tabuleiro do jogo parece se rearranjar para criar resultados vantajosos para todos. Pense no amor como um patch no código, reparando falhas nos relacionamentos, mal-entendidos e conexões perdidas. Ele melhora a forma como o jogo responde a você, porque você não está mais se movendo com a visão estreita de autoproteção, mas com a visão ampliada do sucesso compartilhado. Quando o amor se torna a base a partir da qual você joga, o jogo deixa de ser uma série de movimentos isolados e se torna uma rede viva de apoio, uma onde sua próxima vitória está ligada às vitórias que você inspira nos outros. A intuição é a bússola. Há um tipo de orientação que contorna a lógica, mas que sempre leva ao movimento mais preciso. Florence Scovel Shinn descreveu a intuição como o mapa do jogo, revelando caminhos que a razão sozinha não pode descobrir. Não se trata de adivinhar às cegas. Trata-se de ouvir o puxão silencioso que te aponta para uma casa, que de outra forma você poderia ignorar. A intuição muitas vezes aparece em momentos de quietude, quando a mente não está mais freneticamente tentando calcular todas as possibilidades e o coração é permitido falar. O desafio para muitos é que foram treinados para confiar apenas no que pode ser medido ou explicado. Neville Goddard ensinou que a imaginação e a intuição estão profundamente conectadas, ambas extraindo da mesma fonte interna que vê além do arranjo imediato do tabuleiro. A lógica tem seu lugar, mas o excesso de planejamento pode bloquear os movimentos que chegam através da sincronicidade. Quanto mais você insiste em uma rota específica, mais corre o risco de fechar a melhor que a intuição já estava preparando para você. A perspectiva de Bruce Lipton sobre o subconsciente adiciona outra camada a isso. O próprio corpo muitas vezes recebe impressões intuitivas antes que a mente consciente o faça. Uma mudança na respiração, um aperto no peito, uma calma repentina em meio à incerteza. Esses sinais não são aleatórios. Eles são o sistema nervoso traduzindo informações sutis que a mente consciente ainda não processou. Ao honrar esses sinais, você começa a navegar no jogo de uma maneira que parece guiada em vez de forçada. Há momentos em que o próximo movimento não fará sentido para mais ninguém. Pode até desafiar seus próprios planos anteriores. No entanto, quando você segue a bússola interna, muitas vezes descobre que a casa para a qual ela aponta desbloqueia oportunidades que você não poderia ter planejado. No jogo da vida, a intuição não é um luxo. É a ferramenta que garante que você está se movendo em harmonia com um design maior, um que já está arranjando o tabuleiro a seu favor. A imaginação é o motor do jogo. No centro de cada movimento que você faz está uma imagem, às vezes clara e vívida, às vezes tênue e inconsciente. Neville Goddard ensinou que o mundo é a imaginação objetivada, que tudo o que você vê no tabuleiro começou primeiro como uma cena invisível dentro de você. Cada casa em que você para existe, porque, em algum nível, você aceitou sua possibilidade em sua mente antes de pisar nela. A armadilha, no entanto, é que a imaginação está sempre em ação, seja direcionada ou não. Muitos a utilizam inconscientemente para criar cenários elaborados de medo, ensaiando a perda, o fracasso ou a rejeição. A mente se detém nessas peças internas
até que elas pareçam reais, e logo o jogo começa a refletir isso. Florence Scovel Shinn entendeu isso quando aconselhou inundar a tela interna com cenas que se alinham com o seu resultado desejado. Ela sabia que, se você pudesse saturar a mente com uma imagem do resultado que escolheu e sentisse isso como algo natural, o jogo não poderia deixar de se reorganizar para corresponder a isso. É aqui que a disciplina se torna essencial. Não a disciplina no esforço, mas na concentração. As percepções de Bruce Lipton sobre a neuroplasticidade revelam que o cérebro se reorganiza de acordo com os padrões que você mais frequentemente alimenta. Repetir uma cena interna com sentimento conecta o sistema nervoso para esperá-la, e a expectativa é o sinal ao qual o jogo responde mais rapidamente. Quando seu corpo começa a sentir o alívio, a alegria ou a confiança da visão realizada agora, a diferença entre a realidade interna e externa começa a se dissolver. A imaginação não é fingir, é ensaiar a verdade que você escolheu viver. Quando as cenas em que você se detém se tornam tão familiares que parecem memória, você não está mais jogando em direção a um objetivo, você está jogando a partir dele. Nesse estado, cada movimento que você faz se alinha naturalmente com a realidade que você já reivindicou. E o jogo, como se reconhecesse seu próprio roteiro, se desenrola em um ritmo perfeito com seu design interior. A gratidão é o multiplicador de pontos. Há um mecanismo oculto no jogo que amplifica tudo o que toca, e esse mecanismo é a gratidão. Florence Scovel Shinn ensinou que a gratidão aumenta cada bênção, não apenas reconhecendo o que já apareceu, mas expandindo o campo para que mais chegue. A verdadeira gratidão não é reativa, é preventiva. É a alegria silenciosa de agradecer a vida pelo que ainda não é visível como se já estivesse aqui, o que muda instantaneamente sua posição no tabuleiro. Neville Goddard falou sobre viver no fim, e a gratidão é uma das maneiras mais diretas de fazê-lo. Quando você expressa gratidão por algo antes que chegue, você está falando do estado de realização, e o jogo reflete esse estado. A gratidão nessa forma não é uma performance. É um alinhamento interno que diz, eu recebi, mesmo que seus sentidos ainda não tenham confirmado isso. Naquele momento, seus movimentos não são mais os de um jogador buscando a vitória. São os movimentos de alguém que já está vivendo-a. A neurociência apoia isso profundamente. O trabalho de Bruce Lipton, juntamente com outras pesquisas, mostra que a gratidão reprograma as vias de dopamina e recompensa do cérebro. O ato de apreciação sincera não apenas muda seu humor, ele transforma toda a sua química em direção à abertura e receptividade. Nesse estado, você nota possibilidades que teria ignorado em uma mentalidade de escassez. Você começa a tratar o momento presente como se já contivesse a semente de tudo o que deseja, o que na verdade contém. Imagine passar um dia inteiro imerso em gratidão, não apenas pelas coisas que você pode ver, mas pelos arranjos invisíveis que já estão se desenrolando em seu favor. O tabuleiro parece ganhar vida sob seus pés. As peças se movem com menos resistência, as conexões acontecem de forma fluida, e sua percepção do jogo muda de perseguir resultados para saborear cada passo. A gratidão multiplica a pontuação, não porque manipula o sistema, mas porque te sintoniza na frequência onde vencer é o estado natural. A fé é a única moeda real. Neste jogo, há uma única moeda que desbloqueia todos os níveis, abre todas as portas e garante todos os movimentos. E essa moeda é a fé. Florence Scovel Shinn ensinou que a fé não é uma esperança frágil, mas um saber constante de que o resultado que você escolhe já está em movimento. É o ativo invisível que não pode ser medido em nenhuma escala visível, mas sem ele, o jogo não pode prosseguir a seu favor. A fé não é sobre convencer a si mesmo repetidamente, é sobre se tornar leal a uma realidade que existe além do que os sentidos atualmente confirmam. Neville Goddard descreveu a fé como lealdade à realidade invisível. Quando você investe nesse estado invisível como se já estivesse aqui, você não joga mais a partir da desespero ou da dúvida.
Você joga com a facilidade de quem sabe que suas jogadas estão simplesmente revelando o que já foi decidido. A fé permite que você avance mesmo quando não há uma ponte aparente. E de alguma forma, ao tocar o quadrado com o pé, a ponte aparece sob você. É a certeza tranquila de que o tabuleiro responderá porque sempre respondeu, mesmo quando você não percebeu. De uma perspectiva biológica, a compreensão de Bruce Lipton sobre a conexão mente-corpo mostra que a fé mantém o corpo em um estado de coerência. Quando você acredita profundamente em uma realidade escolhida, seu sistema nervoso se alinha a ela, enviando sinais consistentes que apoiam seus movimentos em vez de miná-los. A ausência de fé, por outro lado, dispersa seu foco e mantém o jogo preso no mesmo nível, porque sua energia está dividida entre o resultado desejado e o medo de sua ausência. Pense na fé como as moedas que você coloca na máquina de arcade da vida. Sem elas, o jogo não começa. Com eles, cada movimento tem significado. Cada passo se torna parte da vitória. A fé não requer prova, ela a gera. É o ponto de partida, o impulso e a riqueza invisível que garante que você nunca está realmente correndo um risco, porque o fim já está assegurado. Dessa forma, a fé não é apenas a moeda do jogo, é a garantia da vitória. Vencer significa jogar por alegria, não apenas pelo resultado. Há um segredo neste jogo que se revela apenas para aqueles que foram além de perseguir resultados. A verdadeira vitória não é encontrada na pontuação final, mas no estado em que você se encontra enquanto joga. Florence Scovel Shinn nos lembrou que o verdadeiro sucesso da vida não é medido apenas pelo resultado, mas pela qualidade de mente e coração com que abordamos cada movimento. Um jogador que vence com tensão, medo ou pressão constante não é verdadeiramente vitorioso. Ele apenas completou uma rodada sem nunca experimentar a plenitude do jogo. Os ensinamentos de Neville Goddard apontam para a mesma verdade. Quando você vive no estado do desejo realizado, você não está mais adiando a alegria até que o quadro fique de uma certa maneira. Você permite-se sentir a plenitude agora, e a partir dessa plenitude, você age. Isso faz mais do que apenas tornar a jornada agradável. Cria um alinhamento magnético, onde os movimentos e oportunidades parecem fluir sem esforço. O jogo responde à frequência da alegria com uma generosidade que o esforço sozinho não pode comandar. De uma perspectiva científica, o trabalho de Bruce Lipton mostra que um corpo em alegria funciona de forma otimizada. Sua química apoia a criatividade, a resolução de problemas e a resiliência. Quando a alegria é a base, até mesmo os desafios se tornam menos ameaçadores, porque você não está negociando sua felicidade para alcançar um quadrado específico. Você já está vivendo na riqueza emocional que pensava estar reservada para o final. É aqui que a regra da alegria primeiro transforma a maneira como você joga. Quando seu estado emocional é priorizado antes de qualquer movimento, você para de tratar a vida como uma série de testes que deve passar para se sentir digno. Você começa a abordar o tabuleiro com leveza, curiosidade e abertura, o que, por sua vez, revela estratégias e oportunidades que uma mente pressionada deixaria passar. Vencer, então, não é mais um evento raro no final de uma longa luta. Torna-se a maneira como você experiencia cada movimento, cada mudança, cada momento que se desenrola no jogo. Torne-se o designer do jogo. Quando você está à beira do tabuleiro e realmente o absorve, algo começa a mudar dentro de você. O que antes parecia uma dispersão aleatória de peças, começa a revelar uma ordem, um ritmo, uma inteligência silenciosa em ação. Florence Scovel. O princípio de Shinn emerge claramente. A vida recompensa o jogador consciente. Isso não significa aquele que trabalha mais duro por medo, ou se esforça mais por desespero. Significa aquele que entende que o jogo responde à presença, ao alinhamento interior, à escolha deliberada. Muitos vivem como se fossem peões, movidos por forças que não podem controlar, esperando por uma sorte ou uma reviravolta repentina na fortuna. No entanto,
Como Neville Goddard frequentemente lembrava seus ouvintes, você não é o peão, você é quem move as peças. Essa verdade, uma vez aceita, muda tudo. Remove o sentimento de impotência e revela uma espécie de autoria sobre a sua própria história. As peças no tabuleiro não estão separadas de você. Elas são extensões da sua consciência. Cada interação, cada oportunidade, cada obstáculo aparente é moldado pelas suposições que você mantém. Se você carregar a suposição de que a vida está contra você, o jogo refletirá continuamente essa crença, não por malícia, mas por obediência ao estado que você declarou como verdade. Se você carrega a suposição de que a vida se adapta à sua orientação, que cada movimento está levando você a uma maior expressão do seu verdadeiro eu, então o tabuleiro se reorganiza para cumprir essa expectativa. A pesquisa de Bruce Lipton sobre o subconsciente torna este princípio prático. Desde a infância, padrões de pensamento e sentimento são programados em seu subconsciente, tornando-se o código do jogo, que roda silenciosamente em segundo plano. A maioria das pessoas joga de acordo com um código que não escolheram, transmitido pela família, cultura e experiências passadas. Este código decide como você interpreta o tabuleiro. Se um desafio é uma oportunidade ou uma armadilha, se uma porta aberta é um presente ou um perigo. E ainda assim, o código não é fixo. Pode ser reescrito, deliberadamente e de forma consistente, até refletir a identidade de um jogador que vence com graça, clareza e alegria. Reescrever o código não acontece apenas através de esforço puro. Acontece através de uma reidentificação consciente. Você para de ensaiar a identidade do lutador, aquele que deve forçar e perseguir, e em vez disso, habita a identidade daquele que joga com maestria. Isso não é fingir, é um ato de alinhamento. Quanto mais você habita essa identidade escolhida, mais o subconsciente a aceita como a nova linha de base. E à medida que a linha de base muda, o jogo naturalmente se reorganiza em torno dela. O mundo exterior não pode deixar de refletir a transformação interior. Mas aqui está a verdade final, talvez a mais libertadora. Mesmo o domínio das regras não é suficiente se você esquecer a alegria do jogo. A forma mais profunda de vencer não está reservada para o momento em que você chega ao quadrado final. Ela está entrelaçada em cada passo ao longo do caminho. Florence Scovel Shinn falou sobre jogar o jogo com leveza, com a consciência de que a jornada em si é uma recompensa. Sem alegria, a vitória pode parecer vazia. Sem alegria, até mesmo um movimento bem-sucedido pode carregar o peso do cansaço em vez da leveza da realização. Neville diria que quando você vive no estado do desejo realizado, a alegria não é adiada. Você não está negociando com a vida, mantendo sua felicidade como refém, até que uma peça específica caia exatamente onde você quer. Você sente a completude agora, e a partir dessa completude, você faz seus movimentos. Isso transforma o jogo em algo mais do que uma série de passos calculados. Ele se torna uma experiência viva, rica em conexão, significado e beleza inesperada. Do ponto de vista fisiológico, as descobertas de Bruce Lipton afirmam que a alegria cria coerência no corpo, sincronizando mente e coração. Nesse estado, sua percepção se expande, sua intuição se aguça e sua capacidade para soluções criativas aumenta. O tabuleiro em si parece mais acolhedor, mais fluido, como se reconhecesse o estado vibracional que você está mantendo e respondesse de forma semelhante. É por isso que a alegria não é um capricho, é uma vantagem, um ativo estratégico que alimenta todos os níveis do jogo. Tornar-se o designer do jogo é segurar as regras em uma mão e a alegria de jogar na outra. É entender que, embora você não possa controlar cada peça diretamente, você sempre pode controlar o estado a partir do qual você se move. E é esse estado, uma mistura de clareza, confiança e deleite, que escreve a história em desenvolvimento. Quando você joga a partir desse lugar, você não teme mais a perda,
porque sabe que o jogo é infinito e cada movimento é simplesmente parte de uma dança em constante evolução. Então, entre no tabuleiro não como alguém em busca de uma única e desesperada vitória, mas como o jogador que sabe que cada jogada já está levando a uma maior expressão, maior conexão e maior alegria. Domine as regras para que você possa dobrá-las. Honre o código para que você possa reescrevê-lo. E mantenha sua visão de forma tão leve que a vida possa te surpreender com mais do que você imaginou. O jogo é seu. Sempre foi. E cada passo que você der a partir daqui é um passo na história que você escolheu escrever.